capítulo 15 de João, versículos 15 e 16, é a primeira leitura, e logo iremos para 1 de Pedro, capítulo 2. Diz assim, palavras de Jesus Cristo, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Diga, somos nação santa e geração eleita. Repita, por favor, 1, 2, 3. Fala conosco, Senhor. Abrimos a palavra, lemos a palavra, mas Tu tens palavras para nós, palavras de vida, palavras de renovo, palavras de cura, palavras de fé, palavras que santificam, palavras que produzem em nós algo tão maravilhoso que nos tornamos amigos, servos, geração santa e também eleitos dos céus. Te louvamos, te glorificamos. Fale conosco, repreendendo todo o mal, confirme a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Tome assento e dê glória. Dê um glória de verdade. Isso, glória a Jesus Cristo. Meus irmãos, somos nação santa. Geração eleita. Nós estamos hoje no dia da eleição, para eleger ou não pessoas. Nós somos eleitos. Você não entendeu, que o seu glória foi muito fraquinho. Nós somos eleitos. Ninguém precisou votar e nós não precisamos concorrer. O Senhor dos céus, de antemão, escolheu, aleluia, aleluia. Jesus, palmilhando na terra, traz a nós a parábola da videira, algo maravilhoso, que nos ensina coisas ali, riquíssimas, inesgotáveis até, o ensino da parábola da videira. E uma das coisas importantes que entendemos nesta parábola, é Jesus revelando o quanto Ele faz bem para quem está ligado nele, aleluia. Permanecer nele é algo tremendo e necessário, estar nele é algo tremendo e necessário, depender dele é algo tremendo e necessário, e etc. E o versículo 11 diz que tudo isso é para a gente ter alegria completa, glória a Deus. Então tem riquezas ali insondáveis, maravilhosas, reveladoras e profundas para nós. Mas ele termina essa parábola e vai trazer outras coisas maravilhosas para nós enquanto igreja. Primeiro ele diz, no versículo que lemos, não vou chamar vocês mais de servos, mas vou chamar de amigos. Ele não está dizendo que nós deixamos de ser servo, ele está dizendo que vai parar de chamar de servo. Porque servo nós somos. Jesus foi servo e é servo, e isso nos constrange, porque ele tinha só que mandar e nós obedecer, mas ele é servo. E eu tenho uma notícia maravilhosa para nós, ele vai servir a Santa Ceia para nós na eternidade.
Aleluia, Ele serve, Ele é o nosso exemplo. Aleluia, glória a Deus. Então Ele não está dizendo que eu deixo de ser servo, Ele está dizendo que vai me chamar de amigo. Aleluia. E por que Ele vai me chamar de amigo? Porque Ele vai trazer para mim revelações de verdades maravilhosas. Ele vai revelar o coração do Pai para mim. Ele vai revelar a vontade do Pai para mim. Ele vai revelar a salvação do Pai para mim. Aleluia. E Ele diz algo especial também no versículo 16 agora. Ele diz: não foi você que me escolheu. Eu imagino aqui, se Deus fosse trazer os detalhes de cada palavra que Ele dissesse, né, o quanto que a Bíblia seria grande. Mas é como Ele está dizendo assim: você acha que você tem capacidade de escolher a mim? Você iria me desprezar. Que prova é essa então, pastor? Quando nós julgarmos os crentes antes de sermos crentes. Que exagero. Vocês precisam gritar desse tanto? Olha lá, Deus não é surdo. Deus abençoe, Derek. Deus não é surdo. Olha que bagunça, aquele povo pulando. Pode ir lá no show do RPM, do Led Zeppelin, do Pink Floyd, e pode pular, pode gritar, pode bater cabeça, rodar a cabeça. Que é tudo normal. Mas na igreja, se pular, a gente falava: aquilo é tudo doido, é um bando de doido. Olha lá que povo, aquilo ali, ó, foi tudo lavagem cerebral. Aquilo ali, enganaram eles. Olha lá os enganados, pobre deles. Aí nós está tudo aqui agora dando glória a Deus e pulando. Não foi você que me escolheu. Se dependesse de você, você teria corrido de mim. Gananda, Arábia, Súbia. Mas fui eu que vos escolhi a vós. Aleluia, somos escolhidos. Pastor, então quer dizer que Deus escolhe uns e outros não? Deixa eu te falar uma coisa para você entender sobre a doutrina da salvação. Deus escolheu o mundo inteiro para ser salvo. Jesus não morreu pelos escolhidos, Ele morreu pelo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Darasébia, Orabacai. A salvação se há manifestado salvadora a todos os homens. Tito, aleluia. A salvação é para todos, mas é necessário, aleluia, aceitar e receber o Evangelho e o Salvador do Evangelho. Aleluia. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Qual que é o segmento do versículo? Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Nós não somos salvos simplesmente pela graça, mas por uma resposta à graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, vem daquele que nos escolheu, é dom de Deus. Adabaço Camai. É necessário corresponder, Adachai. É necessário confessar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. O Evangelho é: ide por todo mundo, anunciai meu Evangelho a toda criatura. Quem crer, quem crer, quem crer, quem crer, quem crer e for batizado, esse será salvo. Xanábia. Urabacalamassoremandaia. Aleluia, Ele te escolheu. Você está aqui nesta noite, nesta manhã, porque Ele, Jesus Cristo, te escolheu. E porque um dia na trajetória da sua vida, você o confessou, você se entregou a Ele e devolveu sua vida ao proprietário que nos comprou por seu sangue no Calvário. Pastor, eu estou aqui, mas ainda não confessei Jesus. Pastor,
eu estou aqui, mas eu sou um engano, eu vivo no pecado, na amargaça da vida. Então, se você está aqui, é porque Jesus te escolheu e está te dando uma oportunidade para reconciliar, uma oportunidade para confessá-lo, uma oportunidade para que você tenha seu nome escrito no livro da vida. Ele tem perdão para o pecador, Ele tem nova história para o desertor, Ele tem abraço para o pródigo, Ele tem: hoje me convém pousar na tua casa, para aquele que se esforça por encontrar com Ele. Arabaço. Fui eu que vos escolhi a vós. Irmão, eu me sentiria muito honrado se o nosso presidente da república me escolhesse. Estou falando isso sem vaidade, pelo amor de Deus. Eu me sentiria honrado se o nosso presidente da república me escolhesse para ser capelão do Planalto. Vocês também se sentiriam honrados? Muito. Olha, o presidente da república te escolheu para ser capelão do palácio. Me sentiria muito honrado. Eu me sentiria muito honrado se o prefeito da cidade, Roberto Naves, me escolhesse para fazer a oração consagratória do município no dia do aniversário. Eu me sentiria: olha, o prefeito da cidade me chamou. Não me encheria de vaidade, porque eu sei que Deus é que leva pessoas a lugares e sem Ele nós somos pobres, miseráveis. Mas me sentiria honrado, não é verdade? Me sentiria honrado se um ícone do Brasil, desde que seja uma pessoa justa e honesta, me convidasse para algo que para ele fosse importante, que para ela fosse importante. Você também se sentiria honrado? Você se sentiria? Verdade isso? Agora, como você se sente por ter sido escolhido por Jesus? Diga a Ele: Jesus Cristo me escolheu. Não tem alegria aí não, não tem um sorriso não. E sabe o que é pior? Onde eu estava quando Ele me escolheu? Romanos 5,9, ele diz que o Senhor fez Jesus morrer por mim quando eu era ainda pecador. Ele me escolheu no caminho do pecado. Ele me escolheu na amargaça da vida. Querido, eu jamais conseguirei comparar quem eu era no mundo com quem eu sou agora, mesmo passando por debaixo de luta, de tempestade. Quando eu era no mundo eu era mais feliz, por favor, aleluia. No mundo eu era perdido, no mundo eu tinha condenação e ira. Agora eu sou um escolhido, eu tenho Jesus Cristo. Qualquer coisa vale para que eu tenha Jesus Cristo, para que eu vá para o céu com Jesus Cristo, aleluia, e more com Ele eternamente, aleluia, glória a Deus. Jesus te escolheu. E é tão bom, irmãos, uma coisa por exemplo, falando de honra, mas eu não quero honra, eu só estou falando, tá bom? Vou falar o que Deus põe na minha mente aqui. Eu tenho um título de comendador, como é que é o nome daquilo? Comendador da cidade de Anápolis. Aí me deram aqui, alguns de vocês viram aqui e tal, não sei o quê. Eu tenho um título, não sei nem para que serve aquilo. Falou, se alguém for me prender, eu faço o comendador. Vocês podem me prender mesmo assim? Eu não sei para que serve isso, aleluia. Mas Jesus, quando nos escolhe, Ele diz: eu vos escolhi e vos nomeei. Você não é só um escolhido, eu deixei no canto, não. Eu tenho um propósito com você. Deus não te deu um título, Ele te deu uma missão, aleluia. Nós não somos só chamados de escolhidos, nós temos uma missão, porque somos e fomos
escolhidos. Não estou falando de religião, hein? Estou falando de quem é de Deus. E qual é a missão, pastor? Ela se estende em vários braços. Vários. Mas os dois mais importantes desta manhã, e digo mais importantes não por ordem de critério, mas porque Deus está nos dando esta palavra. Nesta manhã, os dois mais importantes é que nós somos nação santa. E nós somos a geração eleita. Ele nos nomeou para ser nação santa. E quando a gente fala de santificação e santidade, nós abrangemos todas as coisas que diz respeito a alguém que serve a Deus e que deve ser separado para Deus. Ser separado para Deus é a coisa mais doída que tem para o ser humano. Dói ser santo. E eu não digo santo no sentido do que fizeram da palavra, né? Pejorativo. Não. Eu digo santo no sentido real, legítimo da palavra. Que quer dizer separado para Deus. Ser separado para Deus dói. E dói nas mais diversas áreas da nossa vida. Dói na alma. Nos sentimentos que temos. No amor que oferecemos. No perdão que oferecemos. Nas oportunidades que oferecemos e não somos entendidos. Nós somos muitas vezes considerados a escória, o lixo, o canto, a margem, o nada. E nós, amando, muitas vezes somos odiados, compreendendo, incompreendidos. Muitas vezes perseguidos, muitas vezes de tal maneira caluniados, que não conseguimos tratar o assunto, porque para nós é tão absurdo a calúnia. Então, ser separado para Deus dói. E a pergunta é, por que permitem isso com os escolhidos? Por que é que os céus permitem isso? Se somos escolhidos, se estamos em Cristo, se somos membros do corpo de Cristo, por quê? Para quê? Qual o fundamento? Existe um. Deus nos conhece. E Ele sabe quem somos. Ele sabe que nós não gostamos simplesmente de obedecer. Nós somos pessoas que temos que apanhar para obedecer. Nós somos pessoas que temos que sentir dores para acordar. Nós somos pessoas que temos que sentir desprezo para honrar os que são desprezados e ajudá-los. Por isso Paulo disse que nós somos atribulados para consolar os que são atribulados. Da cá e sai. Por isso, aquele que serve Jesus padecerá por Jesus, cada se amando. O nosso exemplo de vida nesta terra, só um é a fonte de todos os exemplos. E todo e qualquer exemplo que existir é a partir dele. Por isso nós olhamos para ele, autor e consumador, confirmador da nossa fé, Jesus Cristo, daranda, sobre a Ramai Kutashai, ele deixou o trono da sua glória e veio padecer por nós. Ele veio padecer sobre o poder de Pôncio Pilatos. Ele veio padecer sobre o poder do reino de Roma, do reinado, do governo de Roma, do Império Romano. Ele veio padecer por causa das nossas enfermidades, por causa do castigo que nos traz a paz. Ele veio como homem de dores. Ele veio para tomar a cruz. Ele veio para subir até o Calvário, sendo injuriado, sendo
caluniado, sendo açoitado, sendo maldito, mal querido, sendo acusado, mas ele carregou a cruz, não deixou a cruz, e ele levou a cruz, e chegou no Calvário, disse: aqui é a minha cruz, e eu vim para dar a minha vida nessa cruz. Cadassia mai. Ele veio para sofrer, para Shevianaia, porque havia um preço para ele, como há um preço para nós. O preço para ele nos tornar eleitos era derramar a sua alma na morte e dar a sua vida naquela cruz. O preço para nós continuarmos nos tornarmos e vivermos como eleitos, Adaciai, é negar a si mesmo. E negar a si mesmo dói. E nós não queremos fazer isso, e Deus pega e pisa em nós. Através das calúnias, das perseguições, do ódio, das solidões, dos momentos de fraquezas. Paulo, nos seus momentos de fraquezas, disse: Deus, tira de mim o espinho. Esse espinho me maltrata, esse espinho me esbofeteia, esse espinho me fere. Deus, é o teu servo Paulo, nação do Senhor, eleito do Senhor. O teu servo clama, é o teu servo santo, é o teu servo que se santifica. Tira o espinho, Senhor. Não. Paulo, esse espinho é uma bênção para você. Mas dói, mas é uma bênção. Mas esbofeteia, mas é uma bênção. Mas atrapalha a minha honra, mas é uma bênção, Paulo. Danamai. Não, Senhor, tira o espinho, eu vou me desenvolver mais, eu vou ter mais liberdade para pregar, eu vou ter mais liberdade para ir e vir, eu vou ter mais saúde. Tira o espinho. Não, não, Paulo, é o espinho que te torna forte, é o espinho que te faz vencer, é o espinho que te levanta todo dia, é o espinho que te quebranta, é o espinho que te torna sensível à minha voz. Escuta a minha voz, Saulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então as dores vêm para nos fazer fracos. As perseguições vêm, as calúnias vêm, as injúrias vêm para nos fazer fracos. Porque Deus não quer valentões. Deus não quer pessoas capazes por si mesmas. Não, Ele quer dependentes. Davi aprendeu isso de maneira tão magistral. Ele, rico, arquimilionário, rei, famoso, conhecido na terra da sua época. Ele é o rei Davi, aleluia. E ele escreve: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor tem cuidado de mim. Ananda, orabaço ramai, eraki ambadaço daia, aleluia. Deus pode até te fazer um rei, se você for pobre e necessitado, se for dependente dele, depender da sua graça, depender da sua força, depender do seu espírito. Não, a sua sabedoria é nada, não, a sua inteligência é nada, não, a sua fama é nada, não, a sua saúde é nada, não, você é nada sem Deus. Com Ele somos mais do que vencedores. Não dá glória não é difícil levantar a mãozinha, é difícil dar glória a Deus, porque a gente ainda é muita coisa, mas no dia que tu te tornar pó diante do rei, você vai aprender a levantar a sua mão e dar glória a Ele. Ser santo dói, santificar-se dói. Ser santo é porque já estou separado para Deus.
Santificar é o dia a dia, é o movimento dos pés do santo. Pode até escrever isso aí que eu nunca falei isso. Santificação é o movimento dos pés dos santos. Aracando, rixa. O dia a dia. Cada coisa que acontece. Cada situação que acontece. Nós temos que nos revelar pessoas de Deus. Está me ouvindo aí atrás? Cada coisa que acontece na nossa vida tem propósitos. Você é de Deus? É nação santa? Então Deus tem propósito. Quando Ele te manda embora do emprego, quando Ele permite uma coisa acontecer, mesmo não sendo vontade que nasceu dEle para nós, tem propósito. E todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito dEle. Então, tudo o que acontece na minha vida, Deus está no controle. Pastor, mas Deus não tinha separação no meu casamento, mas Ele está no controle. Como assim, pastor? Ele deu livre-arbítrio para nós e nós tomamos decisões. Dentro das nossas decisões, nós colhemos aquilo que plantamos. Dentro das nossas decisões, o Deus que está no céu vai fazer a gente colher daquilo que nós fizemos e escolhemos fazer. Só que Ele é o Senhor da história. Se você voltar para Ele, buscar a Ele, ou continuar com Ele, você que não abandonou, foi o outro, Ele tem para você uma história escrita pelo céu. Você consegue entender a diferença? Danaga Sabrai. Por isso a coisa mais importante de um santo homem de Deus, de uma santa mulher de Deus, a coisa mais importante é perseverar com Deus. É permanecer com Deus. Arabai. É uma obrigação nossa. Por isso o capítulo 15 diz, permanecer em mim, está em mim, estiver em mim. Essas expressões na videira conta que o ramo que continua nele vai dar fruto, ainda que seja podado, Adacai, não será cortado, não será apartado da videira, mas se permanece nele, será podado, vai doer, mas vai dar fruto, vai doer, mas vai crescer, vai doer, mas vai permanecer, vai doer, mas estará ligado na maior e melhor de todas as fontes, em Jesus Cristo de Nazaré. Alguém entende essa palavra? Nós somos nação. E Deus usa a dor de permanecer para nos fazer, nos tornar sempre dependentes. Uma pessoa que, por exemplo, eu me policio muito para falar sobre Covid, no sentido de eu não ter pego Covid. Então, não quer dizer que eu sou melhor. Não quer dizer que Deus me protegeu mais do que os outros. Pelo amor de Deus. Não quer dizer qualquer outra coisa nesse aspecto ou sentido. Quer dizer que Deus teve um plano diferente. Exalta, tu pega Covid, depois da Covid morre. Porque Deus não dá nada para a gente pensar que é melhor do que os outros. São mais obrigações, são mais deveres, são mais responsabilidades. Os ossos do ofício vêm no pacote. Então, queridos irmãos, entenda, nós somos nação santa e ninguém é melhor do que ninguém. Deus está no controle da história. Ele age através de tudo que acontece conosco, ou que deixa de acontecer conosco, para testar o nosso caráter. Quem somos de fato diante dele. Danamachai, diga, eu sou escolhido. Com muita alegria, eu sou escolhido. E eu sou então nação santa. Deixa eu te fazer uma pergunta. O pessoal lá da sua casa sabe disso? Que você é santo?
Ou eles têm descoberto outras coisas? Santo xinga? Vocês que estão falando, eu não falei nada, só fiz a pergunta. Santo xinga? Santo é contra as regras da igreja? Santo divide a igreja? Santo fala mal da igreja? Santo fala mal do pastor, da pastora? Fala mal do irmão, da irmã? Eles conhecem um santo lá dentro de casa? Santo gasta mais tempo com pornografia? Santo gasta mais tempo com internet do que com Deus? Santo bebe bebidas alcoólicas? Vocês que estão falando, só estou fazendo pergunta. Santo veste roupa indecente? Santo fala mal de quem veste roupa indecente? Tem santo lá na sua casa? Vai, diminuiu. Santo ora? Santo jejua? Tem santo lá na sua casa? Santo tem compromisso com Jesus acima de tudo e de todos? Tem santo lá na sua casa? Santo odeia o marido? Estou odiando aquele homem, pastor. O cão que já fala na boca da pessoa. Santo odeia a esposa? Santo mente para os pais? Tem santo lá? Somos nação santa. Santo vota a favor do aborto? Ai, foram mais forte agora. Já viu que a gente fala mais forte naquilo que a gente pratica? Santo odeia o comunista? Vixe, eu vi um sim por aqui. Desfaz o sim? Santo odeia comunista? Claro, porque é santo. Jesus amou nós, não vai amar eles? E eu digo nós porque nós não valemos muita coisa, não. Santo vota para... Santo vota para que as liberdades sejam cerceadas, cortadas, impedidas? Santo vota para a liberação de drogas? Santo vota para tem coisa que não pode falar assim, porque senão tem processo. Para ideologias mortas e perdidas, santo concorda com isso? Tem gente santa lá? Santo tem mágoa? Santo aponta o dedo para os outros e acusa eles de serem culpados das suas misérias? Santo se levanta? Santo tem fé em Deus? Santo crê que Deus está no controle de tudo? Diga: eu sou nação santa! E nós somos geração eleita. E aqui entram nomeados. Nós fomos nomeados como gente eleita. A pessoa, depois que é eleita, ela tem que desenvolver o seu papel como é. Sim ou não? Se foi eleita a presidente, tem que ser presidente à altura. Se foi eleito a senador, a deputado federal, estadual, governador, vereador, seja o que for. Tem que desenvolver o papel.
A geração eleita tem um papel na terra. O primeiro papel da geração eleita é adorar a Deus. Adorar. Você acha que o pastor é enjoado porque fala para você levantar a mão e adorar a Deus, e você fica brigando, e chega na sua casa e você fala: pastor ficou implicando comigo porque queria que eu levantasse a mão. Você não é adorador. Adorador, quando ele escuta assim: levanta a mão para a glória de Jesus, ele levanta. Dá um glória a Jesus, ele diz glória a Jesus. Adorador, tudo que é para adorar ele faz em comunhão. E para você que disse, adorar não é só levantar a mão. Não é só levantar a mão. E não é levantar a mão que eu estou falando aqui. Eu estou falando de obediência. Quando Deus disse a Adão e Eva: não tome do fruto, não toque no fruto, não faça lá o que vocês queiram fazer comendo o fruto. Tinha nada a ver com o fruto não tinha veneno. Pelo contrário, o fruto era gostoso e doce. Só que só não tinha aquele fruto lá não, tinha mais umas centenas de árvores frutíferas no jardim. Ele só pôs mais uma e disse: nessa não. Adão e Eva foram adoradores? Não, porque adoração não é cantar e levantar as mãos. Adoração é obedecer. Obedecer. Então eu digo nesta manhã: levante as suas duas mãos e dê glória a Deus, com exceção do Paulo. Não é o levantar, é obedecer. Arácia, baracaia. Levante as duas mãos, dê glória a Deus. Nós conhecemos o nosso caráter pela submissão. É isso que você tem que pôr na sua cabeça. Não é um gesto, é se obedece ou não. Ah, mas que obediência ridícula. Ah, é ridículo levantar as mãos e dar glória a Deus? Mas nós somos ignorantes. Nós somos eleitos para sermos adoradores. Que adora o Pai em espírito e em verdade. Há uma razão da adoração. Eu quero adorar Jesus, eu quero glorificar Jesus, eu quero achar Jesus. A pergunta da samaritana é: onde adoraremos? Aqui ou lá em Jerusalém? Que confusão é essa? Ele disse: não, os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Da Kamassurabai. Não tem a ver com o templo, não tem a ver com o lugar, tem a ver com a pessoa, com o que está dentro da pessoa, o porquê ela faz, o como ela faz. Se ela é adoradora, independente do templo, Deus estará nela. Xarábia. E nós somos eleitos para quê, pastor? Para adoradores e para permanecer nele. Diga: eu sou eleito para permanecer no meu Jesus. Olha o que diz Colossenses 1, 22 e 23. No corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Tem que permanecer fundado. Da Cássia Bai. Você quer cair? Eu fiz uma pergunta. Você quer cair? Você quer ir só até a metade do caminho? Você quer abandonar a fé? Então permaneça. Olhe para mim. Permaneça. Aconteça o que acontecer, permaneça fundamentado na fé, no evangelho do Senhor,
na pessoa de Jesus Cristo. E ninguém pode dizer que permanece fora da igreja. É dentro da igreja que a gente permanece. É dentro da igreja que muitas vezes vem os ventos e vem as provações. É dentro da igreja que a gente mostra que perdoa. É dentro da igreja que a gente mostra que ama. É dentro da igreja que a gente mostra que preocupa com o outro. É dentro da igreja que a gente mostra que está ligado uns com os outros. Permaneça! Nós somos geração eleita para anunciar esse evangelho a toda criatura. E não é anunciar com palavras, porque nós teríamos muito mais pessoas, muito mais capazes do que nós para anunciar. O Ciro, um dos candidatos, ele é melhor do que nós na oratória em muita coisa. Sabe chamar a atenção, sabe colocar números e sabe-se lá quais são, mas ele tem oratória. Tem gente muito melhor do que nós para pregar a palavra no sentido da postura, da maneira correta, na homilética, para se portar, se comportar, na entonação da voz, vozes mais bonitas, mais gostosas de se ouvir. Mas isso não faz diferença para o céu. O evangelho não é pregado primeiro com a voz, com o talento, com a oratória. O evangelho é pregado com a vida. É a vida do pregador, é a vida da pregadora. Banaço quebranaya, a doce amai. A sua família, quando você for pregar, tem que parar e dizer: vou ouvir porque meu pai tem exemplo de vida. Vou parar e vou ouvir porque minha mãe tem exemplo de vida. Vou parar e vou ouvir porque minha filha tem exemplo de vida. Vou parar e vou ouvir porque o meu esposo, a minha esposa tem exemplo de vida. A pregação não é o que sai da sua boca, mas o que a sua vida todo dia demonstra. Gadanda, urabada sadaya. Ou nós somos não nos envergonhamos do evangelho, ou somos uma vergonha para o evangelho. A nação de Deus, Kadabrasandaia, a geração de Deus, Arabassombria, é uma nação verdadeira, que vive os princípios da palavra, que tem testemunho de vida, que antes de pregar, já anunciou o evangelho com a maneira de viver. Agora é meio difícil dar glória a Deus. Se da tua boca vai sair o evangelho, que no teu coração tenha um testemunho de vida. Não suba neste altar se não tiver. Não tenha coragem de falar do amor de Deus se você não o tem. Não tenha coragem de falar da santidade de Deus se você não a tem. Não tenha coragem de dizer muda de vida se você não mudou a sua. Não tenha coragem para fazer essas coisas se você não vive o evangelho do Senhor. Tenha coragem de mudar de vida. Tenha coragem de confessar Jesus. Tenha coragem de implorar o céu. Muda a minha vida, muda o meu coração, muda a minha mente. Muda-me, Senhor. Primeiro me torna amigo do Senhor, servo do Senhor, e assim nação santa e geração eleita. Os eleitos pregam o evangelho. Os eleitos, meus irmãos, eles vivem de tal maneira que o céu não pisca para eles. Aquele que te guarda não tosquenejará. Não dormirá o guarda de Israel. Adar e acabar, Sadaia. Orabá, Chorebiatá, Sebianda, Orabacachai. O diabo não consegue enganar Deus para atingir um escolhido dele. Arabá, Sadaia. Os escolhidos de Deus estão cercados pelo próprio Deus, monitorados 25 horas por dia pelos olhos de Deus. Cadabravaia, Orabá, Tocobadará, Candarabá, Sandaia. Oh, glória a Deus! Os céus não piscam, eles estão de olhos abertos para o escolhido de Deus. Eu me lembro aqui
quando ainda desse mundo, que nunca mais eu vou ser, graças a Deus. Porque eu fui comprado e eu devolvi a mercadoria para o dono, que é Jesus Cristo, e abri mão de qualquer coisa de pegar de volta, porque eu sou dele para sempre. Quando eu era deste mundo, já contei aqui, bêbado, aquele negócio de ser bancário, eu trabalhava no Bradesco há alguns anos, e aí, final de semana, chácara, bebida, truco e as coisas erradas. E aí, naquela chácara, acabou a bebida, e o Roberto César de Oliveira, meu gerente, eu disse, ô Zaca, que era meu apelido, porque era piadista, vai lá na cidade e compra cerveja para nós, acabou a cerveja. Bora. Peguei um Fiat 147 que ele usava para ir para as fazendas, e o Gustavo, o filho dele, foi comigo. Fui na cidade, comprei lá o que tinha que comprar, e voltando, Fiat 147, pneuzinho dessa largura, quem sabe da segunda do 147, né? Comprei e voltei, e a pista, a estrada estava de chão, e tinha sido arrumada recentemente, e eu entrei numa curva correndo. E quando entrei naquela curva, eu bêbado, e o Gustavo, uma criança ao meu lado, que foi comigo, ao meu lado, filho do Roberto. E aí, quando entrei naquela curva, o carro já começou a virar para capotar. Algo muito rápido, quem já teve acidente sabe que é uma coisa de louco. Quando começou tudo aquilo, eu bêbado, eu olhei para o Gustavo, eu lembro da cena, eu voltando para ele, para abraçar ele, para ele não machucar. Os dois sem cinto. E quando eu abracei, que eu fui abraçando ele, saiu da minha boca, Jesus! Aleluia! Quando saiu da minha boca, o carro estava indo, ele parou e voltou. E quando ele voltou, que eu olhei aquela cena e olhava para o Gustavo e disse, está vendo, Gustavo? Jesus é real, está vendo, Gustavo? Jesus é vivo. Você viu, Gustavo? Foi Deus que guardou nós. Adabaço, dai. Eu não conhecia Jesus, mas ele já me conhecia. Oh, aleluia. Orabaço, ramandai. Abra suas mãos aos céus, olha para o céu e diga, eu não conhecia Jesus, mas ele já me conhecia. Diga, obrigado, Senhor Jesus. Porque os céus não piscam os olhos para os escolhidos. Eu ainda não tinha confessado Jesus, mas ele já sabia que eu era um escolhido, eu iria confessá-lo como único Senhor e Salvador da minha vida. Fique sobre os pés. Nós somos nação santa. Nós somos geração eleita. Olhe para cá, por favor. Os obreiros já desçam aqui. Não existe privilégio nunca na vida comparável a este. Nós somos nação santa. Geração eleita. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Eu fui comprado. Os olhos dele me viram quando eu ainda não existia. Salmo 139. Jeremias 1:5. Quando Deus olhou para nós, ele não olhou quando estávamos no ventre da nossa mãe, ele olhou da eternidade. Por isso, eu quero terminar lendo, não precisa abrir, aos Efésios capítulo 1, 3 a 5. Bendito Deus e Pai nosso Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo.
antes da fundação do mundo. Ele nos viu antes. E diz o texto: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Antes de tudo, Deus conheceu o seu nome, Deus conheceu o seu endereço, Deus conheceu sua linhagem, Deus conheceu o seu sobrenome, e Ele não só fez isso, antes de tudo nos conhecendo, mas antes de tudo, já escreveu os nossos dias no livro dele. Deus tem um projeto maravilhoso com você. Os eleitos de Deus têm da parte de Deus um projeto para a sua vida. Porque não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis estes frutos, para que tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, Ele vô-lo conceda. Os eleitos têm entrada diante de Deus na oração, e têm privilégio de respostas dos céus, quando eles produzem esses frutos que nós falamos nesta manhã. Igreja amada, é manhã de Santa Ceia, somente uma geração santa, uma geração eleita, um povo de Deus escolhido, se alegra na manhã de Santa Ceia, se regozija na salvação e no Salvador das nossas almas. Improvável, escolhido, vence. Improvável, improvável, mas escolhido. Senhor meu Deus, visita a tua igreja nesta hora, visita o teu povo nesta hora. Meu Deus, nós levantamos as mãos no lugar santo, nós abrimos nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus. Nós nos arrependemos muitas vezes de não vivermos como deveríamos viver, de não fazermos o que deveríamos fazer, mas nesta manhã conscientes, nós nos voltamos para Ti, para ser de fato a nação santa, a geração eleita, escolhida pelo Senhor. Que a graça venha abundante sobre todos, que a salvação venha abundante sobre todos, que as águas do Teu Espírito venha e molhe a terra seca, a terra sedenta, que as Tuas águas inundem este lugar, que o avivamento esteja na geração eleita, na nação santa. Venha avivamento para o Teu povo, venha cura para o Teu povo, venha a força do céu para o Teu povo, e o Teu povo seja levantado de maneira gloriosa. É tempo de avivamento, é tempo de evangelismo, é tempo de ganhar almas, é tempo da nação santa se levantar, e a geração eleita cumprir o seu papel como eleitos do Senhor. Assim abençoe a igreja e fortaleça, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem recebe a oração, quem concorda com a oração, dê glória a Deus.